Queridos irmãos e meus amigos, estamos chegando hoje à finalização dessa série de pregações que nós temos feito sobre buscar e salvar o que se havia perdido, a salvação, o maior milagre, por que a salvação é o maior milagre. Espero que você tenha entendido bastante. Pela graça de Deus, nós estamos chegando hoje à última mensagem nesse sentido, porque eu quero começar a partir da próxima série, porque Deus pede o nosso coração. É um outro assunto muito interessante. Mas eu quero finalizar hoje com muita alegria, agradecendo a você por ser um companheiro fiel em todas as mensagens até aqui, você que tem enviado nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos, parentes, as mensagens aqui gravadas e enviadas. Eu quero que você seja ricamente abençoado por esse trabalho que tem feito junto comigo. Mas eu quero mostrar hoje na mensagem deste momento para os nossos corações, a mensagem de Deus para o nosso coração, que o pecado escraviza, mas Jesus liberta. Quero hoje mostrar a grande liberdade do pecador perdido, agora salvo na pessoa do Senhor Jesus. Quero ler Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, quando ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, libertados do pecado e feitos servos da justiça, feitos servos de Deus, temos agora o fruto da nossa justiça, ou da justiça de Deus, da nossa santificação em Cristo, para a vida eterna. O verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que maravilha. Portanto, fomos livres. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 22, Paulo escreve o seguinte, porque em Adão todos morrem, e assim como em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos somos vivificados. Em Adão houve uma desintegração, houve uma ruptura, mas em Cristo Jesus há uma restauração, há uma reconciliação, há uma justificação, há uma santificação. É o Senhor Jesus trazendo de volta a liberdade àqueles que anteriormente foram escravos. A salvação é o maior milagre porque é o único milagre eterno. Sim, todos os demais milagres que Jesus realizou tiveram um tempo temporário, tiveram um tempo limitado. Porém, a salvação é o único milagre eterno. O que significa para você e para nós o dia da salvação? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, quando disse Jesus, ouvi-te em tempo aceitável, ouvi-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O que significa para nós o dia da salvação? Foi o dia da grande libertação. Repito mais uma vez os textos que já lemos aqui em outras mensagens. João capítulo 8, verso 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Colossenses capítulo 1, versículo 13, disse Paulo, ele nos tirou da potestade, do poder, do cativeiro do diabo e nos transportou para o reino de luz do seu Filho. Isso significa o dia da salvação. São declarações que Deus faz a nós, aqueles que um dia receberam Jesus como Salvador e aqueles que ainda receberão. O capítulo 10 de João, versos 28 a 30, Jesus Cristo disse, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Esta é a grande alegria que, como salvos, nós temos de saber que fomos livres e totalmente livres. O pecado nos escravizou, é verdade, mas Jesus Cristo nos libertou.
Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versos 31 a 39, não poderia deixar de ler esse texto como declaração para os libertados pelo sangue de Cristo e agora livres, esperando o dia da redenção. Verso 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Que diremos, ou seja, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agora veja a finalização de Paulo, aquele que anteriormente escravo do poder romano, escravo do pecado, que perseguia, que maltratava, que consentia na morte dos cristãos, encontra Jesus como Salvador. Ele escreve esse texto e ele finaliza dizendo o seguinte, olha a certeza absoluta de Paulo, versos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as profundidades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Livres, totalmente livres, para glorificar e exaltar o nome do nosso grande Deus. Ainda Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14 diz: o Espírito Santo da promessa é a garantia de Deus para a redenção dessa possessão adquirida por Deus. Que bênção, que maravilha! Estamos agora guardados até o dia da redenção. Esta é a expressão usada pelo apóstolo Pedro no capítulo 1 da sua primeira epístola, 1 de Pedro capítulo 1. Olha o que ele diz aqui para nós. Capítulo 1, versículo 3 a 5. Ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada para vós nos céus, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último dia. A salvação de Deus é completa. Ela vai da alma no momento da salvação, ao guardar do poder do pecado e do poder do inferno, até o dia da redenção do nosso corpo, a libertação total e definitiva desse corpo de pecado, como fez a pergunta Paulo lá no capítulo 7, verso 24, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que fez o plano e um plano completo. Estamos guardados. João, o evangelista, o servo do Senhor, escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Somos de Deus e o maligno não nos toca. Todo aquele que está em Cristo está guardado e o maligno não lhe toca. Guardados inteiramente por Deus, para um dia sermos apresentados diante dele, para recebermos dele a vida que ele nos prometeu aqui neste mundo, pela qual nós vivemos em esperança. Você compreendeu? Você já é uma pessoa livre?
Você já pode dizer, como o apóstolo Paulo, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está guardado pelo poder de Deus, está esperando a volta do Senhor Jesus, está aguardando a redenção do seu corpo, está esperando ver Jesus assim como ele é. João disse isto na sua primeira carta. Somos agora filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Esta é a grande esperança de todo aquele que é livre de pensamento, de vontade e de expressão. Deus liberta totalmente. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que hoje seja o dia da tua salvação. Isto significa, esse é o significado do dia da salvação. E este é o dia, esta é a hora. Abra o seu coração agora. Receba Jesus como seu Salvador e seja livre e ser livre para sempre, porque Jesus garante a liberdade. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por termos estado aqui juntos durante todo esse tempo, ouvindo, falando e aprendendo a palavra do Senhor. Pai, que nesta finalização sobre o grande milagre, o maior milagre de Jesus, que é a salvação, muita gente possa compreender, se voltar para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, fazendo parte do grande maior milagre de Jesus, que os salvos cresçam espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração no grande e precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço do meu coração para o teu coração. Que você viva debaixo da graça de Deus, livre, totalmente livre para voar aos céus, pela graça de Deus. Te espero na próxima mensagem. Estaremos falando sobre por que Deus pede o nosso coração. É uma pergunta que muitas vezes não há resposta, mas a Bíblia Sagrada tem resposta. Até lá!